Bom, é o seguinte, esse vídeo aqui eu vou falar sobre os principais atributos de um orçamento. E os três principais atributos de um orçamento são aproximação, especificidade e temporalidade. O primeiro, ele quer dizer que as obras, quando eu vou fazer o orçamento de uma obra, eu não sou exato, né? O orçamento de uma obra ele necessita ser preciso. Quanto maior o grau de precisão de um orçamento, melhor é esse orçamento. Mas dificilmente ou praticamente é impossível que esse orçamento seja exato. O segundo, ele remete à questão da especificidade. Isso quer dizer que cada obra ela necessita de um orçamento próprio. E o terceiro é em relação à temporalidade, quer dizer que os orçamentos eles possuem um prazo de validade. O orçamento que eu faço hoje não vai servir daqui a um ano ou talvez nem amanhã, devido a uma série de fatores que eu vou estar comentando mais para frente. Então, entrando aqui na questão da aproximação, os orçamentos eles são previsões, isto é, eles são uma tentativa de determinar quanto aquela obra irá custar. Então, como ela é uma previsão de quanto a obra irá custar, eu possuo valores que são estimados. E devido a essa estimativa, esses valores podem sofrer variações. Exemplificando aqui, né, quais são esses valores que são estimados e estão sujeitos a variações, eu posso trazer aqui para vocês a questão da produtividade da mão de obra. Durante o processo de orçamentação, eu posso dizer, olha, o meu pedreiro ele leva 1 hora para fazer 1 metro cúbico do serviço de alvenaria. Então isso foi um valor que eu estimei. Durante a execução da minha obra eu não tenho como garantir, né? Eu posso fazer um controle, acompanhar a obra e tal, tentar bater a meta de que ele faça realmente 1 hora, né? Em 1 hora 1 metro quadrado de serviço de alvenaria. Mas pode ocorrer variações, ele pode levar mais de 1 hora. E como a minha mão de obra é remunerada por hora, isso pode acarretar no aumento do preço, né, dos custos da minha obra. Ou se ele conseguir reduzir, produzir em menos de 1 hora, eu posso ter um barateamento dos custos. Então, isso é um valor variável. Em relação aos encargos sociais e trabalhistas, boa parte deles, tirando os valores que são fixos, a maioria deles são estimados. Por exemplo, licença paternidade. Ele é baseado numa taxa de fecundação, né, dos homens dentro de um percentual de homens que trabalham dentro da minha obra. Então, o valor estimado não quer dizer que se eu fizer uma obra eu vou ter aquele percentual exato, né? Eu vou ter aqueles custos com licença de paternidade exatos igual eu estimei durante a orçamentação. Outro fator é o preço dos insumos. O preço dos insumos eles sofrem variações, né? E durante o processo de execução da minha obra, se eu sei lá no processo de orçamentação o valor, quando eu estiver executando, pode ser que ele sofra um ajuste, e aí devido a esse ajuste, seja um ajuste para mais ou para menos, eu necessito ter que fazer uma alteração no meu orçamento, nos custos reais da minha obra. Um outro exemplo aqui são as perdas. Durante o processo de execução, é natural que hajam perdas. Por exemplo, se eu vou fazer uma laje, vou concretar uma laje de 10 centímetros de espessura, pode ser que no final dessa concretagem eu tenha lá 10,5 centímetros. Então eu tive uma perda de 5%, uma perda muito grande, e ela é inerente ao processo executivo. Perda de material, quebra, por exemplo, materiais frágeis, tijolo, cerâmica, esses materiais quebram e devido a isso eu tenho perdas que podem também afetar o meu orçamento, né? Então, produtividade dos equipamentos é um outro fator que pode estar afetando o meu orçamento. Despesas gerais, o que acontece com as despesas gerais? Água, luz, parte gráfica, né, papel, caneta, essas coisas de escritório, todos esses valores são estimados. Eu não tenho como ter uma assertividade de quanto eu irei gastar durante a execução da minha obra com essas coisas, né? Então são despesas gerais do canteiro, da administração central, etc. Imprevistos, eu não consigo controlar chuva, eu não consigo controlar
diversos fatores que não estão dentro do controle humano. Então, são valores que eu vou ter que estar estimando e vou ter que estar atribuindo um valor para que durante o meu orçamento ele não sofra frustrações devido a esses valores acabarem fazendo grandes variações no meu orçamento. Outro atributo do orçamento é a questão da sua especificidade. Cada obra necessita de um orçamento específico. Devido a isso, ela necessita perdão, mesmo que eu disponha de uma obra similar e eu tenho um orçamento dessa obra similar, eu preciso fazer ajustes para aquela minha obra em questão, devido à questão da especificidade. Cada obra ela tem suas características próprias. Quais são esses fatores que influenciam na especificidade do meu orçamento? Um deles é a questão da empresa que está executando aquela obra. Cada empresa tem suas condições peculiares e tem seus equipamentos próprios. Varia a questão de se ela não tendo equipamento, se ela vai ter que alugar. E por consequência disso, o orçamento de uma empresa é diferente do orçamento de outra empresa. Outra questão é a localização. Dependendo do local onde vai ser executada a minha obra, vai influenciar relevo, vai influenciar clima. Se for em um estado ou em outro, por exemplo, eu vou fazer uma casa aqui e na outra, e essa mesma casa eu vou fazer uma casa igual essa em outro estado. Vale a questão dos impostos e uma série de fatores que são inerentes à questão da localização da minha obra. Em relação à questão da temporalidade, isto é, o meu orçamento ele tem prazo de validade. Eles sofrem variações com o tempo devido a diversos fatores e um deles eu posso estar citando aí são a flutuação do preço dos insumos. A gente vê que é uma questão da subida do dólar, aumento do preço dos combustíveis, consequentemente acaba afetando no aumento do preço dos combustíveis e isso acaba afetando também no preço dos meus transportes, da questão do frete. Então, se eu compro um material que vai vir de outro estado, acaba que o preço do frete acaba sendo maior. E criação ou modificação de impostos, né? Geralmente acaba surgindo um novo imposto ou sendo modificados os impostos que já existem, as alíquotas, né? Às vezes você é taxado em 10% por um imposto e às vezes essa alíquota ela acaba aumentando. Também isso acontece com os encargos sociais e trabalhistas. A questão da tecnologia também afeta a temporalidade do meu orçamento. Podem surgir novas tecnologias que podem acabar ou acabar consequentemente barateando os custos da minha obra. E o cenário financeiro e gerencial, o que acontece? Eu posso solicitar um financiamento bancário e devido ao cenário financeiro do momento, o banco não está liberando dinheiro da minha obra. Isso acaba afetando sim a questão da minha obra, porque às vezes eu necessito parar um tempo o serviço, né, por não ter condição de comprar os materiais, etc., para execução, e eu vou ter que estar, consequentemente, pagando por esse tempo se eu estou sem poder comprar o material para execução do serviço, eu tenho que estar pagando a mão de obra, que vai estar ociosa. Eu tenho que estar pagando aluguel dos equipamentos que não vão estar trabalhando, e por aí vai. Então, são esses os três principais atributos de um orçamento. E se você quiser acompanhar aí mais vídeos e conteúdos, se inscreva nesse canal. A gente vai estar postando conteúdos frequentemente, tá?